Aleluia, toda honra e glória ao nosso Deus. Louvado seja o Senhor que nos deu o seu Filho Jesus nascer e morrer por nós pecadores. Que a graça do Senhor esteja sobre a vida de todos vocês. Louvo a Deus pela sua presença aqui conosco, celebrando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Convido-os a abrirem a palavra de Deus, meus queridos, no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Farei a leitura do versículo 18 ao versículo 25. É o texto que conta também a história belíssima do nascimento do Filho de Deus. Mateus capítulo 1, versículo 18 ao versículo 25. Você pode permanecer sentado para a leitura, mas com reverência à palavra do Senhor, acompanhe o que nos diz a palavra de Deus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Então ponderava nessas coisas, e eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Louvado seja Deus pela sua palavra e que Ele nos abençoe na exposição e na compreensão da mensagem do Senhor nesta noite. Quero fazer uma pergunta para você. Você acha justo que no dia do aniversário do seu filhinho ou da sua filhinha seja comemorado o aniversário de um estranho no lugar dele? Você acha que é justo que, ao invés de seu filhinho, a sua filhinha receber os presentes que foram para ali levados, esses presentes sejam dados a esse estranho? Você acha que isso é justo? Você acha que é justo que a alegria, as alegrias e que as honras dadas, que deveria ser dada ao seu filhinho, à sua filhinha, sejam dadas a esse estranho e não ao seu filhinho, à sua filhinha? Como você reagiria? Tenho certeza que você não acha que isso é justo. Isso é uma tremenda de uma injustiça. Mas, queridos, não é exatamente isso que temos feito de alguma forma e que a sociedade, de maneira geral, tem feito com o Natal de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ao longo de tantos anos? Não é exatamente isso que o mundo tem feito no dia de hoje, em todos os natais? Não é exatamente essa realidade que tem sido praticada ao longo do tempo? As pessoas fazem isso no dia do Natal, ao deixarem de celebrar o nascimento de Jesus, substituindo essa celebração bendita por outras coisas, de maneira prática,
como Papai Noel, árvore de Natal, outras coisas como troca de presente, fartura da ceia, como velas e outras coisas mais que são até constrangedoras, mas que acontecem nas festividades de Natal, como a gula, como a bebedeira e até mesmo aquela falsa conciliação de Natal que você dá um abraço apertado, desejando Feliz Natal e toda a felicidade do mundo, mas que no coração de muitas pessoas isso não é verdadeiro, isso não procede com originalidade. Essas coisas não são más em si. Não quero que você entenda que eu estou demonizando aqui essas coisas, mas o problema é quando essas coisas, esses símbolos natalinos, são utilizados para substituir o personagem principal que deve ser celebrado especialmente neste dia. Ele deve ser celebrado, claro, todos os dias, por você e por mim que somos cristãos. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, mas de maneira especial, hoje é uma oportunidade que os cristãos têm para celebrar o nascimento de Jesus Cristo de maneira mais festiva, plena, intensa. E por isso eu quero lhe convidar nessa noite. Quero convidar você a celebrar o Natal de Jesus com honestidade cristã. Venha comigo. E aliás é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Vamos celebrar o Natal de Jesus com honestidade cristã. Pastor, e como nós podemos fazer isso? Esse texto que foi lido é um dos textos mais lindos. É um texto simples. É um texto de fácil compreensão. E eu quero destacar nesse texto pelo menos 3 lições importantes de como nós podemos celebrar o Natal de Jesus com honestidade cristã, afastando essas coisas que, quando são trazidas para o centro, tiram Jesus e ofuscam o brilho do Filho de Deus. Portanto, eu quero dizer para você que você comigo pode celebrar o Natal com honestidade cristã, em primeiro lugar, reconhecendo que o nascimento de Jesus foi o grande milagre que Deus preparou para você. Foi o grande milagre, o nascimento de Cristo, que Deus preparou para a sua vida. E não sou eu que digo isso, é o próprio texto que nos diz e nos traz esta verdade bíblica. O nascimento de Jesus, meus queridos irmãos, não foi algo natural, não foi algo espontâneo, foi algo planejado, preparado e que exigiu da parte de Deus intensa dedicação e que exigiu da parte de Deus tamanho esforço, tamanho empenho. Não foi natural, foi sobrenatural. Foi um milagre de Deus preparado para a sua vida. Quando você lê o verso 18, você observa esse ensinamento no verso 18. O verso 18 nos diz que Maria, o finalzinho do verso 18, diz que ela achou-se grávida, ou que ela, naquelas circunstâncias, ela era uma noiva. E o texto faz questão de dizer que ela era uma moça virgem, não havia ainda tido nenhum relacionamento sexual, e o texto diz claramente que ela achou-se grávida, e o texto é explícito, não foi a gravidez pela semente de um homem, não foi a gravidez fruto de um relacionamento sexual, o texto diz que ela achou-se grávida pelo Espírito Santo de Deus. Observe que no verso 20 nós temos o próprio anjo falando isso para Maria. Um anjo do Senhor dizendo, aliás, falando a José, o marido que ficou preocupado com essa situação e que ficou constrangido porque a sua noiva virgem, moça, que não tinha tido relacionamento sexual com ele, agora estava grávida. E ele ficou então perturbado, mas o anjo veio em seu socorro. E o que o anjo disse para José? Observe que ele vai dizer exatamente isso,
que foi um milagre. Com outras palavras, o anjo diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado não é do homem, não é de homem algum. O texto diz claramente: é do Espírito Santo de Deus. Quantas mulheres mais você conheceu? Quantas histórias mais você ouviu contar a respeito de uma mulher, de uma jovem virgem, que foi grávida, se tornou grávida pelo poder do Espírito Santo, pelo Espírito Santo de Deus? Nenhuma mais. Apenas Maria, que foi escolhida por Deus para que pudesse ter essa gravidez de maneira milagrosa, de maneira sobrenatural. Ela era apenas, ou ainda tão somente, uma noiva, e uma noiva virgem, pura, aos olhos de Deus, no seu relacionamento com o seu noivo, e também aos olhos do seu próprio noivo, até então também. Meus irmãos, o que nós temos aqui é que o nascimento de Jesus, o ensinamento que nós temos aqui, é que o nascimento de Jesus que nós comemoramos hoje, não foi gerado pela semente do homem, pelo sêmen. O nascimento de qualquer ser humano só pode ser resultado dessa junção do sêmen, da semente com o óvulo de uma mulher. É um meio natural que Deus mesmo criou, mas o nascimento de Jesus, o nosso Senhor, o Filho do Altíssimo, não poderia ser por essa via natural. Deveria ser tão somente sobrenatural, um milagre. E o milagre aconteceu, o milagre que Deus preparou para mim e para você foi o nascimento de Jesus Cristo. Maria, quando recebeu essa notícia, essa mensagem de que ela ficaria grávida, ela ficou muito perturbada também, ficou ponderando sobre essa situação. E quando nós lemos no Evangelho de Lucas, Maria, ela questiona o anjo. O anjo diz: você vai engravidar. E ela diz assim: como? E aqui nós temos o testemunho da própria Maria, que é verídico. Uma serva de Deus, ela diz: como isso é possível? Pois eu não tenho relação com homem algum. E de novo o anjo respondeu para ela, agora o olhar de Lucas, ele diz, e dá os detalhes aqui. Ele diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, Maria, e o poder do Altíssimo, Maria, vai te envolver com a sua sombra. Por isso também o ente, ou seja, a criança, o santo que há de nascer de você, será chamado Filho de Deus. É o Filho de Deus, meus irmãos, que nasceu. Não é um filho de homens, não é um filho de uma pessoa, de um ser humano. É o Filho de Deus. Isso é um milagre, o maior milagre de todos os tempos. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. E essa é uma oportunidade, então, ímpar, no dia de hoje, 24 de dezembro. É uma oportunidade onde nós podemos refletir sobre este grande milagre. E eu convido você a alegrar o seu coração com essa verdade. Esse grande milagre que Deus preparou para você, o nascimento do seu Filho, Jesus Cristo, por meio dessa jovem virgem. Celebremos o Natal com honestidade cristã, reconhecendo que o nascimento de Jesus foi o grande milagre de Deus para nós. Após o culto você vai voltar para a sua casa, você vai voltar para a sua família e a reunião familiar. Quem sabe você possa compartilhar essa verdade para também alegrar o coração dos seus familiares. E você pode fazer isso de maneira muito simples, quem sabe começando com a leitura desse próprio texto, dessa passagem maravilhosa. Você pedir um espaço antes mesmo de comer, de cear, de se deliciar. Você ali na sua família, na sua casa, honrar a Deus
e honrar ao Filho de Deus. Começando com essa leitura desse texto de Mateus, versículo 18 a 25, compartilhando esta grande verdade para os seus familiares. Quem sabe após a leitura você diga assim: e agora eu quero fazer uma oração, porque eu quero agradecer a Deus por esse grande milagre que Ele enviou a nós, que foi o seu Filho Jesus ter nascido de mulher, mas ser concebido pelo poder do Espírito Santo. Esse milagre abençoou a sua vida. Esse milagre pode abençoar a vida dos seus familiares também. Por isso, meus irmãos, nós devemos celebrar o Natal com honestidade cristã, celebrando o nascimento milagroso de Jesus Cristo como o milagre mais importante de Deus para as nossas vidas, porque somente Jesus, e creia nisso, você sabe disso, você que crê na palavra de Deus, somente Ele pode trazer e traz de fato a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, a felicidade eterna, a paz que tanto nós precisamos, a paz que só Ele pode dar. Ele nasceu para isso. Ele nasceu de forma milagrosa. Então celebre o Natal com honestidade cristã. Em primeiro lugar, reconhecendo que o nascimento de Jesus Cristo foi o grande milagre que Deus preparou para a sua vida. Mas há uma outra verdade que eu quero que você guarde no seu coração aqui. E essa verdade está muito explícita também no texto aqui. Em segundo lugar, você pode comemorar o Natal com honestidade cristã, celebrando a Jesus como o verdadeiro e único Salvador. Preste atenção, Jesus Cristo é o verdadeiro e é o único Salvador da humanidade, da sua vida. Não existe ninguém mais além de Jesus que possa salvar. E isso está explícito aí no texto também. Observe o versículo 21, que o anjo faz esta revelação para Maria. O verso 21 diz: ela dará à luz, para José, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. E o nome de Jesus aqui tem um significado especial. Por que essa criança, esse menino vai chamar-se de Jesus? O próprio texto explica: porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O pecado, meus queridos irmãos, queridos visitantes que estão aqui nesta noite, o pecado é a grande desgraça da humanidade. O pecado é terrível. E todo ser humano é um pecador. Desde a mais tenra idade, já nasce em pecado. Não existe um ser humano sequer na face da terra, segundo as Escrituras, que não seja pecador, e que, portanto, não existe nenhum ser humano na face da terra que não tenha necessidade de ter Jesus como o seu Salvador. Porque só Jesus pode nos salvar dos nossos próprios pecados. Por isso, cada pessoa nesta terra, nesta vida, precisa do Filho de Deus, precisa de Jesus Cristo como o seu Salvador. Sabe por quê? Porque o teu pecado e o meu pecado, ele nos escraviza. Sem Jesus, você é escravo do pecado. Sem Jesus, cada pessoa neste mundo serve a sua natureza pecaminosa, e desta forma não serve a Deus, porque não faz o que agrada a Deus. Está antes servindo a natureza pecaminosa, servindo ao mundo e agradando e servindo ao próprio Satanás, ao próprio diabo, porque está fazendo aquilo que agrada ao diabo, agrada a Satanás, aquilo que Deus condena. E por isso, o pecador, sem esse Salvador, é uma pessoa condenada diante da justiça de Deus. A Bíblia vai dizer que aquele que comete pecado é escravo do pecado. O Evangelho de João fala sobre isso. O próprio Deus, no livro do profeta Isaías, disse que a alma que pecar, essa morrerá. Então, nesse sentido, todo ser humano espiritualmente é morto diante de Deus. E o pecado, segundo as Escrituras, ele é em 3 estágios ou 3 fases. O pecado, a morte, ela se configura em 3 estágios. Ela é morte, existe a morte física, existe a morte espiritual e existe a morte eterna.
A morte espiritual são todos nós, nascemos em pecados e, portanto, nascemos espiritualmente mortos diante de Deus. Portanto, aquele que nasce em pecado está separado de Deus. A morte física não precisa explicar para você, que você sabe. E a morte eterna, pastor? A morte eterna é a volta de Jesus, ou aquele que morre em pecado. Quando Jesus voltar a este mundo, que julgar este mundo, julgar cada pecador, a sua justiça será aplicada. E a Bíblia diz que uns serão chamados para a vida eterna e outros tantos serão condenados à perdição eterna. Essa é a morte eterna. Assim como existe a vida eterna, também existe a morte eterna. Por isso, a Bíblia traz esse alerta. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Entenda uma coisa: Jesus é o grande milagre de Deus preparado para mim e para você, porque Ele foi enviado como Salvador, porque só Ele pode nos salvar, só Ele pode nos dar a vida eterna, só Ele pode tirar você da condição, do estado de perdição e trazer você para esta realidade de vida eterna com Deus. Olha o que Ele mesmo diz na sua palavra. Ele, o próprio Jesus, o Filho de Deus, ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, esse tem já a vida eterna. É maravilhosa essa palavra de Jesus. Louvado seja o nosso Deus pela palavra dele, que é maravilhosa. Observe o que ele está dizendo aqui: se você crê nesse Jesus Cristo, não é que você terá. O texto está dizendo, o verbo no presente, tem a vida eterna. Um outro texto vai nessa mesma linha, dizer, João 6,47, o próprio Jesus dizendo novamente: em verdade vos digo, ou seja, o que ele está dizendo aqui é a verdade. Quem crê em mim tem, de novo, no presente, a vida eterna. Portanto, entenda que no Natal nós não devemos celebrar o Papai Noel, celebrar a árvore de Natal, substituir Jesus Cristo como Salvador por qualquer outra coisa, fazendo e permitindo com que qualquer outra coisa ofusque a glória do Filho de Deus, porque Ele é o único Salvador. Entende isso, meus queridos irmãos e irmãs que estão aqui nesta noite? Nós fomos concebidos em pecado. Nós cometemos pecado. E qual é o pagamento que nós recebemos porque nós cometemos pecado? A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas olha a promessa maravilhosa aqui: por causa desse menino, por causa desse Salvador, por causa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele vai dizer: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Então, vamos celebrar o Natal com honestidade cristã. Joga fora as outras coisas no momento em que você celebra o nascimento de Jesus Cristo e traz à tona esta verdade de que você o celebra porque Ele é o único, o verdadeiro. Além dele não há esperança de vida eterna. Só Jesus é o Salvador. Ele é o Deus que se fez homem e que foi concebido pelo poder do Espírito Santo através ou no ventre dessa jovem Maria, escolhida pelo próprio Deus. O que eu já disse para você aqui nesta noite? Eu disse que eu estou convidando você para celebrar o Natal de Jesus com honestidade. Como é que você pode fazer isso? Como é que nós podemos fazer isso? Em primeiro lugar, reconhecendo que o nascimento de Jesus foi o grande milagre que Deus preparou para a sua vida. Em segundo lugar, reconhecendo e exaltando, celebrando a Jesus Cristo com todo o teu coração, como você fez aqui nessa noite, porque Ele é o único Salvador. Mas em último lugar, eu quero convidar você a celebrar o Natal com honestidade cristã, celebrando a palavra de Deus, porque ela é fiel, e é ela quem anuncia, quem traz essa boa mensagem, essa boa nova do nascimento de Jesus Cristo. E isso também, essa verdade também está no texto aí. Observe o verso 22 e o verso 23, quando diz assim: a importância da palavra de Deus é que ela nos dá esperança aqui. Observe o verso 22, diz: ora, tudo isso aconteceu. Isso o quê, pastor, o que aconteceu? O nascimento de Jesus. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor. A palavra do Senhor já tinha sido anunciada. Essa promessa já tinha sido feita.
Deus já tinha se preocupado com a nossa salvação. E Ele empenhou a sua palavra. A palavra dele é fiel, está se cumprindo. Mateus está dizendo isso aqui, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. E o profeta aqui é o profeta Isaías. E o que o profeta Isaías disse, pastor, está aí no verso 23, a respeito do nascimento desse menino. Ele havia dito: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Sabe o que significa Emanuel? Deus conosco. O Deus que deixou a sua glória, Jesus Cristo, que habitava com o Pai gloriosamente, como nos diz o autor aos Hebreus. Ele se humilhou, Ele se encarnou, Ele veio habitar comigo e com você, pecadores, pessoas imundas aos olhos de Deus, impuras aos olhos de Deus. Jesus Cristo fez isso cumprindo a promessa de Deus, cumprindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é fiel. É fiel. Mas sabe do que mais? Quando você vai para as Escrituras, você vai descobrir que essa palavra de Deus a respeito do nascimento de Jesus, ela já havia sido empenhada, já havia sido fincada por Deus desde o princípio, desde o livro de Gênesis. Lá você tem a maravilhosa promessa de quando Deus vem trazer juízo sobre Adão e Eva. Deus fez a grande promessa dizendo: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E aqui já menciona, já aponta para o nascimento de Jesus: este te ferirá a cabeça. Pastor, o que esse texto está dizendo aqui? Esmiúça sai para mim. Esse texto aqui está dizendo simplesmente o seguinte, meus queridos irmãos: Jesus Cristo, ao morrer na cruz, esmagará a cabeça de Satanás, ou seja, derrotará o nosso inimigo. E ele apenas ferirá o calcanhar de Jesus. O sofrimento que ele vai causar a Jesus significa apenas um sofrimento que vai mínimo. Mas o que Jesus vai fazer, o seu sacrifício que ele vai fazer na cruz do Calvário, vai destruir o poder de Satanás sobre a sua vida, a vida de todo aquele que pertence a Deus. Olha que maravilha! Olha que palavra abençoadora. E você já encontra essa palavra desde o Gênesis, e quando você lê aqui Mateus está confirmando essa palavra. Quando você lê o profeta Isaías, ele vai trazer também essa mesma informação. Você vai observar que Deus fez essa promessa no passado através de Moisés. Foi Moisés que escreveu os 5 livros do Antigo Testamento, os primeiros, o Pentateuco. Você sabe disso. Foi o autor. Deus falou a respeito do nascimento de Jesus. Ele prometeu através de Moisés. Ele prometeu através do profeta Isaías. Deus deu a sua palavra. Ele falou que haveria de nascer o Salvador. Deus agora falou através do anjo Gabriel. Deus usou até um anjo para falar a respeito do nascimento, trazer essa promessa do nascimento do Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E Mateus aqui está confirmando que a palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus é fiel, meus queridos irmãos, porque esse Deus, Ele é fiel. A Bíblia diz que Deus não é como o homem para que minta. Deus não é como nós. O livro de Números 23, 19, observa a diferença entre nós e Deus. O autor desse livro vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é diferente de nós às vezes mentimos. E o que é pecado, o que é errado, mas ele está mostrando a diferença entre nós e Deus. Então, se Deus prometeu que iria enviar o seu Filho de forma milagrosa, esse nascimento, Ele como Salvador, e Ele promete isso por meio da sua palavra, creia na palavra de Deus, porque esse Deus é fiel, Ele não mente. E aí, esse texto de Números 23 ainda diz mais, faz uma pergunta para mim e para você, com respeito a esse Deus. O que o autor pergunta? Olha o que Números pergunta, o autor do livro de Números pergunta. Diz assim: porventura, tendo Deus prometido, não o fará? Se Deus prometeu alguma coisa para você, Deus não vai cumprir? Vai.
É uma pergunta retórica aqui, ou seja, é aquela pergunta que a pessoa faz, mas ele tem a resposta. Não é para você responder, é para reforçar o que ele já vai dizer. E ele diz, para terminar esse versículo, ele diz: ou tendo falado, não o cumprirá. O que Deus diz, ele cumpre. Porque ele não é como nós, ele é fiel. E Mateus está testemunhando isso. Mateus está confirmando isso. Mateus, ao narrar aqui o nascimento, a história do nascimento de Jesus, ele está narrando como palavra de Deus sendo cumprida. E ele mesmo, como servo de Deus, e sendo usado da parte de Deus, como palavra de Deus, para mim e para você nesta noite. Portanto, não ache que essa história aqui não aconteceu. Não ache que, de fato, o Filho de Deus nasceu há mais de 2000 anos atrás, de forma milagrosa. Não duvide dessa gravidez no ventre de uma jovem virgem. Não duvide do poder de Deus de gerar uma criança no ventre de uma menina moça, virgem ainda. Não duvide, porque isso está registrado na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é fiel. E essa palavra de Deus, ela continua trazendo promessas. E ela vai dizer que esse menino que cresceu, que morreu na cruz, que ressuscitou, preste atenção, essa palavra continua afirmando e prometendo que este mesmo Jesus, ele irá voltar um dia. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Você crê na palavra de Deus? Jesus irá voltar para nos dar a posse da vida eterna, para você que crê nele, para você que celebra o Natal com honestidade cristã. Creia que esse Jesus, de acordo com a palavra de Deus aqui empenhada, voltará a esse mundo para dar a você a posse da vida eterna que ele preparou através desse menino, através do seu filho, o Filho bendito de Deus. Pastor, como é que nós devemos mesmo celebrar o Natal com honestidade cristã? Eu disse para você, você pode celebrar o Natal reconhecendo que o nascimento de Jesus foi o grande milagre de Deus preparado para você. Então, louve a Deus por esse grande milagre. Alegre-se, porque se não tivesse ocorrido esse milagre, não teríamos a esperança e nem desfrutaríamos da alegria da vida eterna. Em segundo lugar, eu disse para você que você celebra o Natal com honestidade cristã e não de maneira falsa, reconhecendo e celebrando que Jesus Cristo é o teu verdadeiro e único Salvador. A Ele você já entregou a tua vida e nele você se deleita em paz, se regozija, porque Ele é o teu Salvador. E você tem nas suas mãos, na tua mente e no teu coração essa palavra, a palavra de Deus que foi preparada para você. E é nessa palavra que nós encontramos todas essas promessas, é nessa palavra que nós encontramos esses ensinamentos, essa verdade, e é essa palavra que guia a tua vida até a volta de Jesus Cristo. Essa palavra que traz e trouxe para nós essa boa nova do nascimento de Jesus. Essa mesma palavra que você pode usar com os seus familiares, para que eles não morram sem conhecer, ou não morram enganados, celebrando o Natal de Jesus de maneira desonesta, de maneira infiel, e recebendo do próprio Deus, no dia do juízo, a sua própria condenação. É claro, meus queridos irmãos, que você e eu devemos celebrar o nascimento de Jesus, não apenas nesse dia. O crente, o cristão, o convertido, deve celebrar o nascimento de Jesus todos os dias da sua vida. Mas nesse dia, como eu disse, de maneira especial, não deixe de celebrar e de exaltar e de adorar a Jesus Cristo e ao nosso Deus, o Pai Celestial. Não permita que esse aniversariante, que esse Filho de Deus, seja substituído por essas outras coisas ou por nada, nem na festa da ceia de Natal, nem na tua mente e nem no teu coração, nem hoje e nem em nenhum dia da sua vida, que Jesus Cristo tenha sempre a prioridade no teu coração e na tua vida, e que você viva feliz na presença do Senhor
abraçado por Deus o Pai, na certeza da tua salvação, esperando Ele voltar para te dar a posse da vida eterna. Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família e um Feliz Natal em Cristo Jesus para todos vocês. Amém.